O bom pastor Jesus Cristo, mais uma vez entre as nações, proclamando a sua palavra. Hoje, um momento muito importante na vida desta localidade, de vocês, irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Nesses 34 anos de aniversário que a comunidade de Araucária está festejando, mais uma vez temos a saudação a partir da palavra de Deus, que tem nos conduzido por este vale da vida. Vale de cansaço, vale de tristeza, de morte, decepção. Mas o pastor Jesus insiste continuamente a trazer a sua verdade entre todas as tribos e raças. Sejam todos bem-vindos aqui conosco, os nossos visitantes, os membros de Araucária, os membros de Campo Largo e membros de outras localidades. Chamamos bem-vindo também o nosso conselheiro distrital, pastor Jackson, com a sua esposa, que vem então nos presentear com a sua presença, com a sua querida palavra. Chamamos você também, querido telespectador aí, nos canais da internet. Você também é bem-vindo a prestigiar este momento de culto, este momento muito importante, que aqui, Araucária, a uns 30 quilômetros de Curitiba, talvez um pouquinho menos, está festejando 34 anos, onde que aqui a mensagem central é Cristo Jesus, Cristo para todos. Esta é a missão da Igreja do Senhor Deus. E assim como nós estamos, queremos fazer a invocação. Em nome do Pai Criador, que deste dons e talentos, a fim de que usássemos e aplicássemos nestes 34 anos, e que transcorrem muito além destes anos. Em nome do único Salvador, Pastor Jesus, que é anunciado e pregado por aqui, por todo este tempo, traz aos corações e mentes paz e esperança. Em nome do único e fiel Consolador, Espírito Santo, pelo qual desperta nos corações a coragem e resiliência frente aos desafios, nos chama e nos guia nesta congregação e nos leva para a nossa vida diária. Aqui nos reunimos, adoramos e louvamos Teu nome, Santo, 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 ó Deus. Amém. Convido a sentar.
A palavra de Deus não é uma simples palavra da boca para fora. A palavra de Deus, ela é eficaz, ela é viva e ela apresenta a verdade. Esta verdade não está em nós. Nós não produzimos a verdade e muito menos produzimos amor. Não é pela energia positiva, não é por nossas ações que vamos de tal maneira praticar o amor. O amor que o ser humano supostamente diz que tem é um amor egoísta, um amor cheio de inveja, um amor interesseiro que busca privilégios. Mas não sou eu que digo, é a palavra que afirma. Por isso, a verdade não está em nós, ela vem de fora. E o próprio Deus, como o espelho que mostra por sua lei, revela que o ser humano está morto e condenado por si próprio. Porém, o pastor Jesus, quando veio ao mundo, ele não veio julgar, mas ele veio salvar, ele veio perdoar, ele veio abrir a porta da esperança. Não a porta da esperança do tempo atrás, no programa de televisão, mas a porta da vida, a palavra que nos desperta para a vida e no perdão de Deus. Portanto, através da palavra que nos toca, que nos quebra, a mesma palavra nos chama a confessar os pecados, a reconhecer perante Deus, mas não simplesmente da boca para fora, de algo banal, mas de um coração quebrado, de um coração atribulado, dizendo: Senhor meu Deus, o mal que eu não quero fazer, eu faço. O bem que eu tanto procuro, eu não consigo praticá-lo. Por isso, o pastor Jesus, que veio ser e é o caminho, ele diz: arrependam-se dos seus pecados e creiam em mim. Não eu, mas no pastor, no bom pastor Jesus Cristo. Através dele, pela ação do Espírito Santo, sejamos sinceros, não nos enganemos. Em Deus está a nossa salvação. Eu convido quem puder se colocar de pé, em conjunto. Ó meu Deus, eu, pecador, dependente do meu pastor Jesus Cristo, confesso não saber buscar descanso. Sou tentado a caminhar por outros caminhos. Distancio de ti. Meu Deus, por natureza, por minhas próprias escolhas, eu confesso me desgarrar da tua voz. Sozinho eu estarei perdido e condenado por tua lei. Se não fosse tua presença, a minha congregação não teria nem um dia sequer. Sou culpado por desculpas criadas por mim. Busco vitórias e conquistas a este mundo e por elas me julgo estar seguro. Mas quando faltam, acabo em ilusão, cansaço e vazio. Me ajude em minha vida de pecado, perdas e derrotas. Acima de tudo, da mente. Me perdoe por todos os pecados, pensamentos, palavras e ações, opções. Faça-me sempre vir aqui no culto para ouvir tua voz. Traga-me paz, pois por mim mesmo estou condenado e falido. Cristo é o meu pastor, ainda que falte tudo. Me faça confiar que o teu amor nunca faltará. Assim confesso, meu Deus. Amém. Querida igreja, queridos amigos, amigas, na paz de Deus, eu trago a seguinte lembrança: o Senhor é meu pastor e nada me faltará. Ainda que soframos, ainda que o mundo exploda, o bom pastor
estará presente. E é por meio deste bom pastor Jesus Cristo, conforme o ofício das chaves, diante daquilo que ele deu para o ministro da palavra, chamado e ordenado. Assim eu trago a notícia de que, através do bom pastor Jesus, eu posso anunciar a vocês que o perdão está entregue a vocês. Já está consumado. Vivam nesta paz, vivam na graça de Deus. Todos os pecados estão pagos, estão quitados. Podem viver na graça do Senhor Deus em Jesus Cristo, que juntamente com o Espírito Santo é um só Deus, hoje e sempre. Que a bondade e a misericórdia do Senhor esteja convosco. Amém. Jesus é a bênção que me consola, resgata e remove o brilho. Jesus é a mensagem encarnada, é o fundamento desta congregação que tu deste. Cristo a todos, meu bom pastor Jesus. Eu vivo e morrerei, e contigo estou seguro. Amém. Convido para o salmo de hoje, em conjunto. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Leva-me para junto das águas de descanso. Refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo, o teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas em uma mesa a presença dos meus adversários, unges a minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. Convido a sentar, cantemos. Partindo para as leituras da palavra do Senhor, assim como foi o Salmo, convido a nossa irmã a fim de nos dirigir à leitura de Atos. Atos 4, 1 a 12. Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram alguns sacerdotes, o chefe da guarda do templo e alguns saduceus. Eles ficaram muito aborrecidos porque os dois apóstolos estavam ensinando ao povo que Jesus havia ressuscitado e que isso provava que os mortos vão ressuscitar. Então prenderam os dois e os puseram na cadeia para ficarem lá até o dia seguinte, pois já era muito tarde. Porém, muitas pessoas que ouviram a mensagem creram, e os homens que creram foram mais ou menos 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém as autoridades dos judeus,
os líderes do povo e os mestres da lei. Nessa reunião estavam também Anás, que era o grande sacerdote, Caifás, João, Alexandre e os outros que eram da família do grande sacerdote. As autoridades puseram os apóstolos em frente deles e perguntaram: com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, respondeu: autoridades e líderes do povo, os senhores estão nos perguntando hoje sobre o bem que foi feito a este homem e como ele foi curado. Pois então os senhores e todo o povo de Israel fiquem sabendo que este homem está aqui completamente curado pelo poder do nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que os senhores crucificaram e que Deus ressuscitou. Jesus é aquele que quem as Escrituras Sagradas dizem: a pedra que vocês, os construtores, rejeitaram, veio a ser a mais importante de todas. A salvação só pode ser conseguida por meio dele, pois não há no mundo inteiro nenhum outro que Deus tenha dado aos seres humanos, por meio do qual possamos ser salvos. Muito obrigado. A leitura seguinte nós temos conforme o relato em 1 João 3, 16 a 24. Convido a nossa irmã de Campo Largo, a Laís. Nisto conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar nossa vida pelos irmãos. Ora, aquele que possui recursos deste mundo e vir ao seu irmão padecer necessidade e fechar o seu coração, como pode permanecer nele o amor de Deus? Filhinhos, não amemos de palavra, nem de língua, mas de fato e de verdade. E nisto conheceremos que somos da verdade, bem como perante ele, tranquilizaremos o nosso coração. Pois, se o nosso coração nos acusar, certamente Deus é maior do que o nosso coração e conhece todas as coisas. Amados, se o seu coração não nos acusar, temos confiança diante de Deus. E aquilo que pedimos dele, recebemos, porque guardamos os seus mandamentos e fazemos diante dele o que lhe é agradável. Ora, o seu mandamento é este: que creiamos em nome de seu Filho, Jesus Cristo, e nos amemos uns aos outros, segundo o mandamento que nos ordenou. E aquele que guarda os seus mandamentos permanece em Deus, e Deus nele. E nisto conhecemos que ele permanece em nós, pelo Espírito que nos deu. Ok, muito obrigado, estimadas irmãs, por nos dirigir à leitura da palavra de Deus. E neste momento, inspirados, guiados, orientados, chamados pelo Espírito Santo, ele que abre nossa boca e abre nosso coração, para então confessar a nossa fé, aquilo que ele pôs em nós no dia do batismo. Convido aqueles que puderem se colocar de pé e, através das palavras do credo niceno, temos aquilo onde confessar, confessando a nossa fé. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai antes de todos os mundos, Deus de Deus, luz da luz, verdadeiro Deus e verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância com o Pai, por quem todas as coisas foram feitas, o qual por nós homens e pela nossa salvação desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo da Virgem Maria e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob Pôncio Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e Doador da vida,
em preparo à leitura do Evangelho e a seguir a pregação, convido a cantar. Pode sentar, por favor. Queremos, neste momento, então, nos dirigir à leitura do Evangelho, que vai marcar, então, este momento de celebração. Convido aqueles que puderem se colocarem de pé. Leitura de João 10, 11 a 18. Jesus fala aqui no texto. Eu sou o bom pastor. O bom pastor dá a vida pelas ovelhas. O empregado trabalha somente por dinheiro. Ele não é pastor, e as ovelhas não são dele. Por isso, quando vê um lobo chegando, ele abandona as ovelhas e foge. E então o lobo ataca e espalha as ovelhas. O empregado foge porque trabalha somente por dinheiro e não se importa com as ovelhas. Eu sou o bom pastor. Assim como o Pai me conhece e eu conheço o Pai, assim também conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem. E estou pronto para morrer por elas. Tenho outras ovelhas que não estão neste curral. Eu preciso trazer estas também, e elas ouvirão a minha voz. Então elas se tornarão um só rebanho, com um só pastor. O Pai me ama, porque eu dou a minha vida para recebê-la outra vez. Ninguém tira a minha vida de mim, mas eu a dou por minha própria vontade. Tenho o direito de dá-la e de tornar a recebê-la, pois foi isso o que o meu Pai me mandou fazer. Até aqui, palavras do Santo Evangelho. Muito bem, bom dia. Bom dia. Salve a todos na graça, na paz de Cristo, e estou muito feliz em estar com vocês nesta manhã, nesse dia tão importante, primeiro por ser um domingo de aniversário, domingo que a congregação está celebrando os seus 34 anos de fundação. Também por ser o domingo do Bom Pastor, nós temos uma leitura muito interessante, conhecida, quando Jesus se apresenta como Bom Pastor. E também por estar aqui com vocês. Já fazia um tempo que eu não tinha mais participado de um culto propriamente,
Então agradeço a congregação, pastor, pelo convite de estar aqui com vocês e compartilhando então a palavra de Deus. A temática está lá, permuta afortunada, baseada então no evangelho que nós ouvimos hoje, como Jesus se apresenta como bom pastor que dá a sua vida pelas ovelhas. Vamos orar? Senhor Deus, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado por estarmos aqui nesta casa de oração. Derrama sobre nós o Teu Santo Espírito, para que possamos também compreender a Tua palavra e viver esta palavra em nosso dia a dia, lembrando que Cristo de fato é o bom pastor que deu a sua vida por nós. Isso te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pode sentar-se, fique à vontade. Você sabe colocar preço nas coisas? Tem muitas pessoas que têm facilidade para colocar preço nas coisas. Quanto custa tal coisa? Tem uma facilidade tremenda. Quem lida com isso mais no dia a dia aí tem essa facilidade. Mas a verdade é que nós nem sempre conseguimos colocar preço nas coisas. Tem pessoas às vezes que fazem um belo trabalho, mas nem sempre conseguem dar o preço, quanto eu vou cobrar por isso. Quem muitas vezes vai para uma entrevista de emprego, vem aquela inquietante pergunta: e aí, quanto você quer ganhar? Alguns dizem de pronto assim, outros já: mas será que eu digo mais, menos? O que eu vou pedir de salário? Enfim, nem sempre é fácil nós colocarmos preço nas coisas. O seu celular custa quanto, você sabe? Sua casa, seu carro? Talvez poderíamos aqui citar alguns números, mas a verdade é que colocar preço nas coisas não é tão simples. Dentro dessa ideia eu refaço essa pergunta: quanto você vale? Qual o seu valor? Você conseguiria responder isso? Qual o seu valor? Quanto você vale? Também é difícil de colocar preço, mas nós temos um alto valor. E esse alto valor não é na questão monetária, a gente não faz isso, não coloca valor, preço em dinheiro em nós, mas valemos muito. E aqui eu queria fazer um comparativo, talvez a gente pensar sobre isso. Você já percebeu que você vale mais do que os anjos? Você já percebeu que você é mais importante que os anjos que Deus criou? Nós temos na Bíblia, não especificamente o dia ou que momento, mas houve uma revolta no céu, e aí sabemos que o encardito, o capeta, também conhecido por diabo, foi expulso do céu. Esse foi expulso do céu junto com alguns anjos que também se rebelaram contra Deus, quiseram ser iguais a Deus, quiseram tomar o lugar de Deus, e eles foram expulsos, pecaram e foram expulsos. Esse que foi expulso está lá num bate-papo, não virtual, mas presencialmente, com a Eva. A Eva e o Adão estão no lugar perfeito, o jardim do Éden, que nós conhecemos bem a história. Tudo maravilhoso, tudo perfeito. Caminhar com o Senhor, estar com o Senhor, que coisa maravilhosa. Mas Lúcifer, o anjo da luz, o diabo, que foi expulso do céu, tem esse bate-papo com a Eva e tenta convencer a Eva para que ela peque, dizendo: olha, come esse fruto, porque se você comer, você será igual a Deus. Aquilo que causou a desgraça de Lúcifer no céu, agora ele queria que também isso acontecesse com a criação de Deus, Adão e Eva. E sabemos como a história termina. Adão e Eva comem do fruto proibido, e o que acontece na seguida? São expulsos do paraíso. Os anjos pecaram e foram expulsos. Adão e Eva pecaram, foram expulsos. Mas para quem Deus enviou um Salvador? Para quem Deus prometeu o envio de alguém que daria a sua vida pelas ovelhas, pelo seu povo, pela criação? Perceba?
Nós valemos mais do que os anjos. Os anjos não têm um Salvador. Os anjos, Lúcifer e os anjos maus, os espíritos maus, não têm um Redentor, um Salvador, como eu e você temos. Percebam? Nós valemos muito para Deus. Somos importantes para Deus. E não é com dinheiro que nós conseguimos pensar nisso, mas justamente na vida e na obra de Jesus. Hoje, além da celebração do aniversário dessa congregação, também é o domingo do Bom Pastor Jesus. E nós temos essa figura na Bíblia que nos ajuda a entender muitas coisas. Jesus se apresentando como o bom pastor, como aquele que dá a sua vida pelas ovelhas. Talvez para a gente aqui entender mais ainda, podemos agregar algumas outras histórias. Certamente você conhece a história da ovelha que estava perdida num conjunto de 100 ovelhas. 100 ovelhas, uma se perde. E o que acontece com essa ovelha é extraordinário, porque ela perdida não encontra o caminho de volta, ela não vai achar o caminho de volta. Mas nessa hora o pastor Jesus, o pastor vai atrás da ovelha perdida. E é interessante observar que a alegria do pastor não está somente quando encontra aquela ovelha, mas quando coloca sobre os seus ombros. Agora está sob os cuidados dele. E ele vai para casa e faz uma grande festa no céu. Ou uma grande festa, e aí nós temos a ligação com a festa no céu, quando alguém de fato crê em Jesus. Percebam que não é a ovelha que vai atrás do pastor. Não somos nós que aceitamos Jesus, não somos nós que nos convertemos. Não é o pastor que é encontrado, é a ovelha que é encontrada. Eu e você fomos encontrados. E aqui eu entro em 4 palavrinhas importantes. Esse Jesus é aquele que encontra, é aquele que salva, é aquele que cuida, é aquele que alimenta. Eu e você fomos encontrados no dia em que a fé passou a habitar em nosso coração. Nós, devido ao pecado, somos essa ovelha que está longe, está perdida, sem condições de voltar. Estamos mortos espiritualmente e por isso não conseguimos encontrar o caminho de volta. Mas o pastor que nos ama, o qual nós valemos muito para ele, ele vai e quer encontrar essa ovelha perdida. Eu e você fomos encontrados. No dia em que fomos batizados, o Espírito Santo agiu em nós. Talvez muitos aqui, quando eram crianças, bebês, de colo ainda. E aí a criança, não, eu não aceito Jesus. Não é assim que funciona. Mas a criança, mesmo sem entender muita coisa, ela passou a também fazer parte do povo de Deus, porque o Espírito Santo foi quem colocou a fé em seu coração. E aqui quem fez o ensino confirmatório vai lembrar da explicação do 3º artigo. Creio que por minha própria razão ou força não posso crer, nem vir ao meu Senhor, mas o Espírito Santo me chamou, congrega, ilumina, santifica, e aí vai. Essa é a obra do Espírito Santo que nos converte, que nos convence, que muda o nosso coração, que nos tira da escuridão para a maravilhosa luz. Eu e você fomos encontrados. Talvez outros aqui não foram do batismo, mas quando adultos ouviram essa palavra de Deus, e como diz Romanos, a fé vem pelo ouvir. Independente se foi quando criança ou quando adulto, hoje você que confessa Jesus como teu Salvador, como aquele que morreu por você, é porque o Espírito Santo habita em você. Pois ninguém pode dizer Senhor, Senhor, se não for pelo Espírito Santo. Eu e você fomos encontrados pelo pastor Jesus. Não só encontrados, mas também salvos. Eu e você fomos salvos pelo pastor Jesus. Há uma frase atribuída a um teólogo chamado Martinho Lutero, acho que alguns aqui conhecem, que diz mais ou menos assim: quando eu olho para mim mesmo, eu não vejo como me salvar, mas quando olho para Cristo, não vejo como me perder. Ou seja, quando eu olho para mim mesmo, quando eu olho para a minha vida, não tem como eu ir para o céu, ter comunhão com Deus, ter vida eterna.
porque os nossos pecados nos condenam. Mas quando olhamos para Jesus, e a fé nos faz olhar para Jesus, quando olhamos para quem Ele é e o que Ele fez, não há como não ser salvo. Lembramos dias atrás, Sexta-feira Santa e Páscoa, e muitos aqui certamente estiveram no culto. Sexta-feira Santa, aquele culto mais pesadão, porque algo terrível aconteceu, alguém foi condenado, alguém foi executado, e foi por mim, foi por você. Mas também celebramos a Páscoa, aquele que estava morto foi ressuscitado, vive, Cristo vive. Portanto, esse é o pastor Jesus, que dá a sua vida por mim e por você, porque nós temos um valor muito grande para Deus. Deus nos ama, Deus nos salva, Deus quer salvar o mundo, Deus quer salvar as pessoas. E aí vem o papel da igreja, desta congregação que hoje celebra os seus 34 anos de fundação. Tive a alegria de poder, durante um tempo, ser o pastor também desta congregação, uma grande alegria. Essa congregação que tem esse propósito também de levar Cristo para todos e fazer com que mais pessoas tenham contato com essa palavra, que é viva, eficaz, que transforma, muda, modifica, que de fato consola. E aí vem essa frase, vamos chamar assim, né? Esse Jesus que salva, permuta afortunada. Alguém já, fora o pastor Nelson e o pastor Michael, alguém já ouviu essa frase? O que significa essa frase, permuta afortunada? Primeiro vamos por parte. O que é uma permuta? O que é uma permuta? Uma troca. Então uma troca, o que é afortunada? Feliz, alegre, né? Troca feliz. O que isso quer dizer? Quando nós olhamos para a cruz e olhamos para o que aconteceu com Jesus, nós percebemos que essa é a troca. O que eu e você podemos oferecer a Deus? O que eu e você oferecemos a Jesus? Nossos pecados, nossas imperfeições, nossas falhas, nossos erros. Ou seja, Jesus é que faz essa troca extraordinária. Os nossos pecados são dados, entregues, e Ele, por sua vez, dá a nós o quê? A salvação, o perdão, a comunhão com Deus. Portanto, essa é uma troca feliz. Eu pelo menos entendo assim. Jesus é aquele que nos salva, porque aquele que não tinha pecado se fez pecador em nosso lugar. Esse que salva também é aquele que cuida de nós. Jesus, o bom pastor, nos encontra, nos salva e cuida de nós. Ser cuidado por Jesus, você entende o que isso significa? Nós por vezes somos ovelhas rebeldes. O pastor hoje lembrou da nossa confissão de pecados. Somos rebeldes, queremos liberdade, queremos fazer o que dá na telha, o que dá vontade, e ninguém tem nada a ver com isso. É a minha vida. Assim não penso em cristão. Eu faço o que me faz feliz. Mas e como é que está aquele negócio de nova criatura, transformada, modificada? Como é que é esse negócio de faz o que me dá vontade, quando Jesus diz, ouçam a minha voz, sigam a minha voz? Perceba? O mundo quer que a gente pense assim, essa forma egoísta, egocêntrica de pensar. E por isso nós, como ovelhas, por vezes queremos estar do lado de fora da cerca. Não, aqui dentro é muita regra, aqui dentro não pode, eu quero viver do jeito que me dá vontade. Eu e você somos ovelhas rebeldes, que precisam reconhecer isso. Nós precisamos reconhecer isso. E a partir disso lembrar que esse Jesus quer cuidar de nós. Estar do lado de dentro da cerca significa proteção, cuidado, amparo, ajuda. Aqui podemos lembrar de uma outra história, que também nós conhecemos muito bem, que é a história do bom samaritano. Uma história conhecidíssima. Aquele homem que foi assaltado, está quase morto, semi-morto, diz a Bíblia, todo machucado, com sangue. E aí vem o samaritano.
que vai lá e faz o quê? Limpa as feridas. Esse bom, ou esse samaritano, é Jesus, que limpa as nossas feridas. Nós também, devido ao pecado, é morte eterna. Mas Jesus vem, aquele que nos encontrou e que nos salva, agora cuida de nós, das nossas feridas. E como nós temos feridas, muitas feridas, feridas que nós mesmos criamos, são os nossos fantasmas, os nossos dilemas da nossa infância, adolescência, a nossa história, as nossas dores, as nossas feridas. Nós criamos muitas vezes, nós nos machucamos, mas também é bem verdade que as pessoas ao nosso redor também nos machucam, por aquilo que falam, por aquilo que fazem, por aquilo que deixam de fazer. E tem muitas pessoas machucadas, muitas pessoas machucadas. E nessa hora precisamos lembrar de quem? Daquele que quer cuidar das nossas feridas, que é o pastor Jesus. Aquele que vem para nos consolar, pois ele diz: vinde a mim todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Esse é o convite. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Salmo conhecidíssimo que aponta para esse pastor Jesus que quer cuidar de nós. Que nós de fato lembremos o quanto é importante nós lembrarmos que temos feridas que nós mesmos criamos. Tem feridas que outros causam em nós, mas nós também causamos feridas nos outros. E uma congregação, será que tem feridas? Nesses 34 anos de trabalho, será que essa congregação tem feridas? Com certeza. E aí é importante lembrar de que esse pastor Jesus quer cuidar dessas feridas, quer me dar perdão, quer que eu perdoe, quer que eu caminhe junto, porque podemos ter várias ideias e opiniões e gostos, mas tem algo que nos une, que é a fé em Jesus. E se nós não passarmos essa barreira, vamos ficar sozinhos, como uma ovelha desgarrada, orgulhosa, vaidosa, egocêntrica às vezes. Mas como filhos de Deus, somos convidados a estar em conjunto, em união, mesmo com as nossas diferenças, porque o que nos une é o pastor Jesus. E se eu sou de Jesus, e se eu sou ovelha e não cabrito, eu vou ouvir essa voz do bom pastor Jesus, vou ouvir os seus conselhos, e vou lembrar que é importante viver o perdão, dar o perdão, e também pedir perdão, e viver mais leve, em vez de estar pensando quando que eu vou me cobrar, quando que eu vou conseguir me vingar, quando que eu vou dar o troco, olho por olho, dente por dente, que passa 60 anos. Não, devo sim viver aquilo que a palavra, que o pastor Jesus diz para nós, de perdoarmos uns aos outros, vivermos em união. Olha o texto de Atos, que belo texto. Se nós olharmos um pouquinho antes, vamos ver que aquela igreja, Atos 2,42, tinha 4 pilares fundamentais. Logo após o Pentecostes, a igreja começa a crescer. Hoje foram várias pessoas que passaram a pertencer ao povo de Deus. Mas lá no começo, o que era importante para essa igreja? Doutrina, partir do pão, orações e união, comunhão, estar junto, estar próximo. Havia diferenças entre eles. A igreja de Corinto que eu diga, havia divisões, um de Apolo, outro é de Pedro, outro é de Jesus, outro é de Paulo. E Paulo diz: gente, vocês estão perdendo o foco. Por isso nós precisamos lembrar que sim, eu e você precisamos dos cuidados do pastor Jesus, e Ele quer cuidar das nossas feridas. Elas doem, elas sangram, elas incomodam, mas Jesus quer limpar essas feridas. Ele quer cuidar de nós, que nós lembremos disso e que nós vivamos nessa perspectiva de que sozinhos e isolados, ovelha machucada não vai longe. Ovelha sozinha, sem cuidado, ela vai morrer.
Portanto, esse pastor Jesus que encontra, salva e cuida, ele também alimenta. Jesus, o Espírito Santo, Deus, não apenas nos criou, nos deu a fé e agora se vire, de jeito, azar o teu. Não. Nós temos hoje acesso à palavra de Deus, podemos ler, estudar, meditar. Nós sabemos disso. Mas quantas vezes você lê a Bíblia por mês? Fora o culto não conta. Quantas vezes, de fato, a gente abre o texto, lê, medita, pensa um pouco? A palavra de Deus é o alimento que nós precisamos, que Deus nos deixou, que temos o privilégio de poder constante, diariamente abrir e dizer: fala, Senhor, porque o teu servo está aqui para ouvir, no culto, no estudo, no departamento, mas também em nossa vida diária. Esse pastor Jesus que encontra, salva, cuida e que alimenta, deixou o seu próprio corpo e sangue. Mais uma vez no culto hoje teremos o privilégio e a oportunidade de receber do pão e do vinho o corpo e o sangue de Jesus. Que alimento extraordinário! Deus, Jesus, nos alimenta, nos dá condições de seguirmos em frente, pois Deus deixou palavra e sacramento para seguirmos nossa vida, porque a nossa vida não se limita a um tempo aqui. Viver 90 anos é bom, 100 anos é bom, mas 150 eu acho que aqui ninguém chega. Eu acho que não, né? Alguém pensa em chegar aos 150? Não dá, né? Quebra nesse INSS, já está mal. Se for muito longe vai piorar ainda mais. Talvez a gente vai até um tempo, mas não tem como chegar a 200 anos aqui neste mundo. Em algum momento o nosso corpo vai enfraquecer, o nosso corpo não vai ter condições de seguir em frente e vai chegar a nossa dita hora. A não ser que Jesus volte antes, aí tranquilo, não precisamos nem passar pela morte. O fato é que a nossa vida não se limita a um tempo aqui. Morreu, acabou. Hoje em Atos, os dois discípulos, Pedro e João, estão lá. Sequência da leitura da semana passada, faz um milagre, cura um homem lá. E agora está a liderança da igreja na frente deles. Os saduceus que não criam na ressurreição, tipo assim, alguém deve ter assoprado na orelha dos dois. É bom ficar quieto, que a chefia está aí, o negócio vai ficar feio para vocês. Mas nessa hora o que eles fazem? E é um convite para nós. Eles não se calam. Eles dizem: não, acho que vou mudar de assunto, vamos falar de futebol, vamos falar lá no Coliseu. No Coliseu estava sendo construído mais tarde. Vamos falar de outras coisas. Vamos deixar a religião de lado. Não. Você sabe o que aconteceu aí, dizem eles? Isso é o poder de Deus. Foi Jesus sim que curou. Esse Jesus que vocês mataram, mas que foi ressuscitado. Os saduceus devem ter se arrepiado. Mas eles com coragem fazem o testemunho deles. E dizem: a pedra que vocês rejeitaram, vocês que crucificaram Jesus, essa pedra é a base, é o alicerce da igreja, que vocês estão rejeitando, que vocês estão desprezando, pois há só um Salvador, conclui o versículo 12, que é Jesus. Há só um mediador, um Salvador, aquele que Deus deu, não aquele que vocês estão criando aí para suas próprias regras. Hoje o desafio da igreja no mundo é grande, as tensões são grandes, mas nós não podemos calar, nós não podemos deixar de falar daquilo que ouvimos, daquilo que nós cremos, e para tanto precisamos estar cheios do Espírito Santo. Não significa não pecar mais, mas estar cheio do Espírito Santo, buscar as coisas do alto, as coisas do Senhor, para que nós lembremos o que Deus diz em nosso dia a dia. Na hora que o marido e a mulher brigam, Deus se faz presente ali para ajudar. Quando há briga entre pais e filhos, que quase que não acontece em Araucária, né? Então eu estou falando bobagem aqui, né? O Campo Largo, será que é um pouco mais? Né? Não sei, né? Mas as tensões existem, pais e filhos estão constantemente brigando. Jesus se faz presente ali. Claro que se faz, mas
Mas se você não ouvir o que ele diz, o que ele aconselha, onde é que ele está? No cantinho lá? Espera a tua vez. Jesus quer estar conosco nos dias bons e nos dias de conflito também. Nos nossos desafios como igreja, seja administrativo, missionário, Jesus quer se fazer presente. Vivemos num tempo complicado, difícil, mas se nós não nos alimentarmos com as coisas que Deus nos deu, nós vamos enfraquecer espiritualmente. Se nós não comermos comida boa e bebemos uma água boa, nós vamos perecer. E aí vem o salmo de hoje. O salmo diz que esse pastor nos dá águas puras, águas cristalinas, água boa. Ele diz que é a água da vida no Evangelho. Jesus diz que é o pão, lá no salmo diz que é pasto, né? Mas é o pão que desceu do céu e que agora recebemos inclusive na Santa Ceia. Esse alimento é fundamental para que nós, como cristãos, sigamos em frente. Talvez mais alguns anos, algumas décadas, mas um dia o Senhor vai nos chamar. E estar na fé é fundamental, porque a nossa vida aqui é um tempo, mas nós queremos uma que é eterna. Nós aqui estamos nesse aprisco, mas temos um aprisco que é eterno. Essa vida que é eterna com o Senhor, que aí sim não vai ter choro, tristeza, problemas e tudo mais. Será eterno com o Senhor Jesus. Que Deus abençoe essa congregação, o seu trabalho, junto com o pastor, liderança. Que Deus abençoe a congregação de Campo Largo também, junto com o pastor Michael. Que nós, como igreja, não percamos o foco. Não vamos deixar o mundo nos contaminar com ideias que não fazem parte. Mas sejamos nós uma igreja que ouve a voz do pastor Jesus. Sejamos cristãos que ouvem a voz e querem seguir essa voz, porque essa voz leva à eternidade, leva para a bem-aventurança eterna. Não deixemos o inimigo, o pai da mentira, aquele que convenceu Eva a pecar, não deixemos ele nos enganar. Mas lembremos que nós temos um Jesus, um pastor Jesus, que encontra, que salva, que cuida e que alimenta. Que Deus abençoe essa congregação. Que Deus abençoe cada um de nós, ali onde Deus nos colocou, sendo luz do mundo e sendo sal da terra. O Senhor é meu pastor, nada me faltará. Ele me faz descansar em pastos verdes e me leva a águas tranquilas. O Senhor renova as minhas forças e me guia por caminhos certos, como Ele mesmo prometeu. Ainda que eu ande por um vale escuro como a morte, não terei medo de nada, pois Tu, ó Senhor Deus, estás comigo. Tu me proteges e me diriges. Preparas um banquete para mim onde os meus inimigos me podem ver. Tu me recebes como convidado de honra e enches o meu copo até derramar. Certamente a Tua bondade e o Teu amor ficarão comigo enquanto eu viver. E na Tua casa, ó Senhor, morarei todos os dias da minha vida. Amém. Que bom Deus preserve o nosso coração, esta fé que foi dada por Ele. Que nós, por vezes, mesmo não entendendo tudo que Deus faz ou diz, ou a forma com que Ele age, que nós continuemos a ouvir a voz do bom pastor Jesus. Que Deus fortaleça a nossa fé. Amém. Com alegria em nosso coração, confortados pelo Jesus presente, que já nos perdoou, já nos salvou, que nos alimenta, que nos cuida. Temos agora esse momento tão importante na vida de um cristão, de poder ofertar para a igreja, ofertar para, então, o trabalho dentro de uma congregação. Como é de costume, aqui vem as ofertas, e aquele que tiver em seu coração também a oferta especial, que é relacionado para, então, a despesa do terreno, pagamento. Então,
Sejam bem-vindos, ofertar com alegria, sem pesar no seu coração. Amém. Podem sentar. Neste momento, então, eu convido nosso irmão, o pastor Nelson, pastor emérito, assim, a fim de nos dirigir à oração com os pedidos e agradecimentos. Enfim, falemos com Deus em oração. Convido o colega pastor emérito, pastor Nelson, a fim de nos dirigir essa oração ao Senhor. Convido a congregação, se puderem, nos colocarmos em pé para esse momento. Santo e eterno Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, rendemos louvor, honra e glória ao Teu nome, por haveres motivado um pequeno grupo, algumas pessoas residentes em Araucária, a fundarem em 21 de abril de 1990 uma congregação cristã em seu meio. Estas pessoas, acompanhadas de um pastor, um servo teu, chamado, instalado e ativo na Igreja Evangélica Luterana do Brasil, em Curitiba e região metropolitana, passaram a ter, a partir de então, o privilégio de ouvir a pregação da palavra e desfrutar dos santos sacramentos mais próximos de si e com mais frequência. Foram diversos os lugares que já serviram como local de encontro para este grupo. Contudo, apesar desta instabilidade de localização, Tu, ó Deus eterno, sempre foste o elemento central, a razão de ser, a pedra fundamental, o alicerce para este grupo. Nunca deixaste estes teus seguidores sozinhos ou abandonados quando as dificuldades os pressionavam, mas sempre os redirecionaste para um novo lugar,
uma nova casa. E agora estamos aqui, nesta tua casa, onde nos abençoas com a tua presença, fazendo resplandecer o teu rosto sobre nós. Agradecemos, Senhor, por nos haveres preservado e conduzido no caminho da salvação, por nos teres protegido em todo perigo espiritual, por nos teres confortado em toda ansiedade e tribulação. Louvamos a misericórdia que demonstras na conversão dos pecadores, no perdão das culpas, no receber as crianças pelo santo batismo, no desfazer as dúvidas e silenciar os gemidos. Graças te damos, porque nos fizeste crescer em quantidade e conservado também entre nós a pura e sã doutrina. De modo muito especial, nós te agradecemos, ó Senhor Deus, por haveres conduzido todo o processo de chamado das congregações Cristo Redentor de Campo Largo e Araucária, culminando com a vinda do pastor Michael Ertes Mombach, acompanhado de sua esposa Sueli Selim Mombach. Pedimos que abençoes estas duas congregações, juntamente com o pastor, em seus projetos e esforços, para que elas sejam como fortes faróis a brilhar e iluminar as pessoas ao seu redor. Pedimos também por proteção e bênçãos ao pastor Jackson, nosso conselheiro distrital, bem como a Ângela, sua esposa, e também a congregação São Lucas de Curitiba, e por extensão todo o nosso distrito Paraná Leste. Concede sempre à tua igreja servos e líderes capazes, fiéis e dedicados ao teu serviço. Nós não sabemos, Senhor, se este lugar onde estamos estabelecidos hoje vai ser o último endereço para a nossa congregação, ou se tens outros planos para nós. Apenas pedimos que em todos os tempos tu permaneças conosco e sejas o nosso guia, tanto em tempos de calmaria, como também em tempos agitados e de preocupações. Ampare os enfermos e idosos, envie os teus santos anjos para guardarem a todos os que viajam por terra, trilhos, água e ar. Esteja com nossas autoridades públicas, em todos os níveis e hierarquias. Lembra-lhes que são teus representantes para administrarem as coisas deste mundo, de tal modo que todas as pessoas possam viver com dignidade e respeito mútuo, e de que eles, as autoridades, também serão chamados no dia derradeiro para prestarem contas a ti a respeito da administração que realizaram. Imploramos no dia de hoje, queiras continuar abençoando a nossa congregação, que o Espírito Santo, pela palavra e Santa Ceia, nos leve ao crescimento continuado, para podermos pensar uns nos outros com amor e consideração, livres de raiva, rancor e julgamentos, e dirigir nossas palavras às pessoas de maneira edificante e construtiva, acompanhadas de realizações apropriadas, para que elas também possam crescer na fé e na prática de boas obras. Senhor Deus, nós queremos pedir pelo nosso aniversariante da semana, o Nicolas Viante Cerqueira, pedir que nos tempos que estão pela frente em sua vida, tu continues com ele, da mesma maneira como tens acompanhado até aqui, com ricas bênçãos, com atividades proporcionadas para ele, para que possa de fato seguir testemunhando a respeito de ti e seja
no lar, seja na universidade, nos convívios sociais, onde estiver. Nós também queremos pedir em favor da Ana Cristina, para que, assim como a recuperaste em sua vida, também continues a caminhada com ela nos tempos que estão pela frente, e que ela possa sempre reconhecer esta ajuda e agradecida seguir firme contigo em sua vida. Assim, ó Deus, habita em nós e entre nós, pelos meios de tua graça, em tua luz e bênção, proteção e amor. Concede-nos verdadeiro temor e amor a ti. Permite-nos estarmos preparados para ingressar na bendita Jerusalém dos céus, por amor de ti mesmo. Amém. Tudo o mais que estiver em nossas mentes e corações, nós queremos levar a Deus quando nós oramos juntos a oração que aprendemos do próprio Senhor Jesus Cristo, e que provavelmente, como disse alguém, Ele nunca a orou, mas Ele a deixou para nós. E já isto posto em preparação à liturgia da Santa Ceia. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, pegou o pão, deu graças e assim entregou aos seus discípulos, dizendo: podem pegar e podem comer. Isto é o meu corpo. De modo semelhante, Jesus pegou o cálice de vinho, novamente deu graças a Deus e entregou aos seus discípulos, dizendo: podem pegar e podem beber. Isto é o meu verdadeiro sangue, dado e derramado em favor de vocês. Façam isto todas as vezes que beberem e que comerem em minha memória. Que o amor de Deus mova nosso pensamento e confiança, bom pastor Jesus, para comermos e bebermos pão e vinho, e pela fé seu corpo e sangue, muito além do que vestirmos uma roupa nova, ter atitude moral, social ou uma vida de aparências diante dos outros, ou de sairmos dos nossos bancos. Vir até a ceia, em verdade, é convite real e verdadeiro de Jesus, em lhe dar perdão, paz a todos que confiam e creem nas palavras dado e derramado em favor de vocês. Que Deus leve a nossa fé a se apegar no dado e derramado de Cristo Jesus, o bom pastor. É a ceia em comunhão real, cheia de graça e bondade da parte de Deus aos que se agarram no dado e derramado Jesus, o bom pastor, em favor de nós. A reconciliação com Deus já está feita. Somos o seu convidado. A paz do Senhor Jesus Cristo esteja com todos vocês. Amém. A comunidade pode se sentar. Neste momento, então, teremos uma mudança de prática natural aqui da comunidade,
Hoje ela será feita de forma de fila, começando por aqui, vindo em fila e retornando. E a seguir aqui deste lado, começando daí assim, para voltar por aqui. Primeiramente será dado aos músicos para que possam depois nos dirigir à leitura, o cântico. Sejam bem-vindos na mesa do Senhor. Sejam bem-vindos na mesa do Senhor. Meus irmãos, podem pegar e comer. Isto é o verdadeiro corpo de nosso Senhor. Que o bondoso Senhor Jesus Cristo, com seu corpo e sangue, nos abençoe, nos guarde e fortaleça na fé verdadeira. Com paz, na presença da companhia do Espírito Santo. Amém. Meu irmão, pode chegar e comer.
O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Promessa de Cristo: não faltará o seu corpo e sangue entre vós, querida igreja, querido rebanho, salvos e abençoados pelo sangue e pelo corpo de nosso Senhor Jesus Cristo. Convido aqueles que puderem se colocar de pé. Todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que Ele venha. Sendo assim, oremos em gratidão a Deus. Santo Deus, amado Pai, agradecemos expressamente por Tua palavra entre nós, por nunca ter faltado a Tua voz entre esta congregação. Obrigado, Senhor, por sustentá-la, obrigado por nos sustentar e assim nos fortalecer. Obrigado, Senhor, porque estávamos desgarrados e perdidos e Tu nos chamaste, Tu nos guiaste até o presente momento. Obrigado, Senhor, pelo perdão que restaura, o perdão que acalma, o perdão que mostra esperança, paz, vida eterna. Obrigado, Senhor, por entregar Teu corpo e sangue em favor de nós. Por Tua graça, por Tua bondade, por Tua misericórdia que dura para sempre. Assim nós agradecemos. Em Cristo Jesus. Amém. Recebam todos a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer, quer dizer, brilhar o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pode sentar. Cantemos.
Mais uma vez, sejam todos bem-vindos. Uma grande alegria estarmos aqui festejando nada mais, nada menos do que 34 primaveras, 34 outonos, 34 invernos, 34 verões, 34 anos por baixo, que Deus não cessa de falar. Eu sou o bom pastor e nada vos faltará para a vida eterna. Nada. Já está consumado. O amor está decretado. Cristo Jesus, assim tem sido o alicerce deste local de culto, de nossas vidas. Muito bem. Alguns lembretes antes da gente fazer as últimas preparativos para então receber as mesas, né? Para nós temos algo muito importante logo a seguir, né? Lembrando aqueles que tiverem interesse, o curso, esse momento de imersão de liderança está então aberto para inscrição. Se você tem interesse, a seguir então o pastor pelos meios de comunicação da comunidade, enfim, compartilhe entre si, vou estar então enviando o link de inscrição. Se você tem interesse, seja bem-vindo. Muito bem, pode passar, meu irmão. Outra coisa, lembrando da campanha que a comunidade tem, de recolher latinhas, né? De latinhas e óleo para reciclar e assim converter em ofertas para a congregação. Então, fica esse lembrete a todos, ok? Esses são os avisos. Lembrete, próximo culto, sábado que vem. Jovens, sábado que vem, às 5 horas. Também lembramos no dia 28, domingo que vem, à tarde, a instalação do colega Martin em Pontal, Congregação São Pedro. Esses são os avisos que também fiquem no lembrete. E eu também esqueci de agradecer você, estimado telespectador, que está aí nos meios, nas ondas da internet, nos presenteando também com a sua companhia até aqui. Nosso muito obrigado e não deixo de lembrar a vocês que procure uma igreja luterana, esteja lá, ouça a palavra de Cristo para o teu coração, para a tua vida, para a tua eternidade. Procure que, sem dúvida, vai encontrar. Muito obrigado. Obrigado a todos. Antes de passar a palavra do nosso conselheiro, podemos... Primeiro ele, pode ser? Então... obrigado, né? Foi esse rapaz, né? Obrigado. Ele, então, fez essa linda cruz. Não vamos idolatrar a cruz. A cruz é madeira, né? Você sabe muito bem, deve ter pregado os dedos, deve ter colado a mão, né? Isso, quase, né? Isso aqui é madeira. Nós não vamos prestar culto para a cruz. Nós prestamos culto para quem? Para Jesus, para o nosso querido Redentor, que também, juntamente com o Pai e o Espírito Santo, é um só Deus, hoje e sempre. Nosso muito obrigado, né? Olha só, né? Obrigado por todo mundo que trabalhou e trabalha. Nesse momento eu acredito que tem muita gente trabalhando, ansiosos, né? Comunidade, enfim. Será que vai dar certo? Deu tudo certo. Perfeito. Parabéns. Palavra com o nosso conselheiro, irmão na fé. Bom dia mais uma vez. Bom dia. Como disse antes, uma alegria estar com vocês aqui nesta manhã, nesse dia especial. Vamos rever aí muitos, né? Legal que também tem rostos novos aqui, né? Pessoas novas, é legal. E o meu período que eu atendi aqui foi 2011 a 2013 ou 2014, né? O pastor Nelson me ajuda, acho que foi mais ou menos isso, né? Foi um período que a gente caminhou junto com a congregação. Depois ela se emancipou de certa forma, né? Então, mas é bom estar de volta aqui. Acho que a última pregação que eu fiz aqui foi na instalação do pastor Nelson, a desinstalação do pastor Elvis e a instalação do pastor Nelson. Então, obrigado pelo convite. Eu me ofereci, na verdade. Eu me ofereci. Não vou mentir, né? Eu me ofereci, né? Porque, na verdade, eu recebi um convite para almoçar aqui, né? Eu disse, mas vamos também ajudar, de certa forma, os pastores. Se precisar de alguma coisa, eu ajudo. Ele disse, não, então vou pregar, né? Então, vou pregar assim.
Obrigado, pastor. Obrigado também por estar aqui com vocês nesta manhã. E de fato, a gente, quando olha para a história dessa congregação, o pastor Nelson falou muito bem na oração, é uma história com seus desafios, com as suas dificuldades, com as suas turbulências, tivemos as mudanças locais, mas estamos aqui. Mas independente do local, é importante nós lembrarmos que nós somos povo de Deus, somos filhos de Deus, e precisamos ouvir essa palavra, porque a nossa vida não se limita a este mundo, isso a gente tem que lembrar. Claro que é importante ter um local de culto, organizado e tudo mais, mas o propósito da igreja é a eternidade. Nós estamos aqui para ouvir a palavra, pregar a palavra, para que nós, através desse pastor Jesus, desfrutemos da eternidade. Então a gente não pode perder esse foco, E em meio às turbulências, desafios, que não somente essa congregação enfrenta, mas a igreja como um todo, podemos ter destacado hoje aqui os desafios que é ser uma ovelha de Jesus, a pressão que a gente sofre, a perseguição de certa forma, velada ou não, os desafios são grandes, mas não é novidade isso, não é novidade. Olha o que Atos nós ouvimos hoje, a turma disse: olha, o que vocês acham que são aí, E eles não estão nem aí, vão lá e dizem, vão sofrer as consequências, não tem problema, mas nós vamos falar a palavra de Deus. E acho que como igreja no mundo hoje a gente não pode esquecer isso, Nós temos restrições, muitas vezes tem perseguições, enfim, várias coisas que vão contra a nossa fé. As escolas estão com grandes dificuldades, agora as escolas confessionais estão enfrentando grandes dificuldades, mas a igreja está aí, precisa continuar pregando a palavra. Então a gente não pode perder o foco e não pode perder também o rumo, mas ouvindo a voz do bom pastor Jesus, nós seguimos em frente. Então eu trago também um abraço em nome do Distrito Paraná-Leste, desejando que Deus também continue abençoando todos vocês, pastor, com sua diretoria, também Campo Largo, nessa caminhada conjunta, bacana, bonita, também pastor Nelson, que agora está emeritado oficialmente, mas continua servindo com alegria. Pastor Nelson não tem a obrigação de participar das reuniões de pastores, mas não perde uma, e quando tem alguma dificuldade me avisa, não vou poder ir por causa disso. Então uma alegria, e acho que é muito bom para a congregação também ter o pastor Nelson, sua esposa aqui junto, em toda essa caminhada, de experiência, de ajuda, e certamente o pastor Mário tem muito também a ganhar com isso, crescer também nessa forma de conduzir a igreja. Muito bem, também vejo alguns mais conhecidos, temos alguns do Pinheirinho, inclusive, uma alegria também ter vocês conosco aqui nesta manhã, outros aí de Campo Largo, alguns eu já lembro e tudo mais, outros são novos assim, Eu quase perguntei para a Storch, que foi me confirmando, se ela explicaria o terceiro artigo, mas não quis constrangê-la também, Mas tem alguns que a gente deu instrução de confirmandos, foi uma caminhada muito legal. Então, a gratidão e o desejo de que Deus continue cuidando, abençoando todos vocês nessa caminhada tão significativa que é caminhar ouvindo a voz do pastor Jesus. Que Deus nos abençoe e que tenhamos esse momento de comunhão também, porque a fumaça está boa lá fora, tem fumaça, tem fogo, no meio do telhado vai sempre tem comida. Então a gente quer desfrutar disso aí também, tá bom? Deus abençoe a cada um. Então passa a palavra ao nosso presidente aqui da comunidade, Lucas. Então, pessoal, peço licença já para usar isso aqui para apoiar no telefone aqui. E gostaria de começar agradecendo, então, mais uma vez a todos aqueles que aceitaram o convite, está aqui com a gente hoje, de forma especial o pessoal do Campo Largo, que nos auxiliou aqui nas filmagens, nos hinos, e também o nosso irmão Jonathan, mais uma vez pela cruz, trabalho voluntário, foi uma doação que ele fez para a igreja. E pensando no que falar, tive a curiosidade de pesquisar no dicionário a palavra igreja. E a palavra igreja, uma das definições dela que me chamou a atenção foi: comunidade composta por cristãos, por pessoas que seguem o cristianismo, a fé em Jesus Cristo como Filho de Deus na sua vida e nos seus ensinamentos. Então, nessa própria definição, nós já encontramos também a função da igreja: professar a fé que temos em Cristo, viver e repassar os ensinamentos da palavra de Deus, e em especial pregar a Jesus Cristo. Vemos isso nas palavras do apóstolo Paulo na segunda carta aos Coríntios, capítulo 4, versículo 5. Pois nós não anunciamos a nós mesmos, nós anunciamos Jesus Cristo como nosso Senhor e a nós como servos de vocês, por causa de Jesus, o Deus que disse:
que da escuridão brilha a luz, é o mesmo que fez a luz brilhar no nosso coração. E isso para nos trazer a luz do conhecimento da glória de Deus, que brilha no rosto de Jesus Cristo. Porém, nós que temos esse tesouro espiritual, somos como potes de barro, para que fique claro que o poder supremo pertence a Deus e não a nós. Muitas vezes ficamos aflitos, mas não somos derrotados. Algumas vezes ficamos em dúvida, mas nunca ficamos desesperados. Temos muitos inimigos, mas nunca nos falta um amigo. Às vezes somos gravemente feridos, mas não somos destruídos. Levamos sempre no nosso corpo mortal a morte de Jesus, para que também a vida dele seja vista no nosso corpo. E com essas palavras de Paulo, vejo que a Igreja Cristo Redentor de Araucária, nesses 34 anos de caminhada, cumpriu com excelência essa função. Mesmo em meio às dificuldades que enfrentou, ao longo dos anos, anunciou e vivenciou a palavra de Deus, o Evangelho de Jesus Cristo. E tenho certeza que, com a ajuda de Deus, continuará a pregar esse Evangelho até que Jesus volte. E com essas palavras eu deixo meus parabéns à comunidade e gostaria de puxar o parabéns ali já também. Funcionar o almoço, hein? Bom dia a todos. Bom dia. Agradeço assim, o convite que eu fiz, liguei, né, para cada um de vocês aí e aceitaram o convite da gente aí de Araucária. Principalmente o pastor, que também não foi assim, não do jeito que ele falou, né? Eu convidei. Mas tá certo. A gente vai fazer o seguinte, ó. Vamos tirar as cadeiras, né, que já acabou agora, né? Daí quando vocês se levantar um pouquinho, a gente vai tirar todas as cadeiras, os jovens aqui, vai ajudar a gente a montar as mesas. Que nem a gente faz com o bazar, mas daí com banco, né, para vocês sentar bonitinho, que nem no chá também. Daí vai ter um buffet aqui, que a gente, né, graças a Deus, aí o Lucas teve um buffet lá, a gente conseguiu arrumar para ser um buffetzinho ali pra... Não vai ter assim variedade de comida ali, mas vai ter um arroz branco, para quem não gosta de risoto. Vai ter um pouco de risoto, uma farofa, né? Aí vai ter a mesa de saladas, bem variadas, que graças a Deus, a todas as irmãs aí da igreja aí que eu pedi ajuda, com certeza, né? Trouxeram com alegria, tá lá na cozinha, já vamos montar a mesa aqui para vocês, e foi preparado com bastante carinho, tá bom? Se houver alguma coisa assim meio papa, aí vocês brigam comigo, por culpa minha. Tá bom? As mulheres lá cortando lá e eu atendendo arroz, né? Tava secando e eu colocando mais água, tá bom? Mas daí a próxima a gente acerta, certo? Daí muito obrigada assim para todos, por todos vocês aí que né, estão aí com a gente. E agradecer aos pastores, aqui, né, pastor? Também, pastor Jacques, que aceitou nosso convite, né? É uma linda história aqui, não é? Né? E a gente vê a mão de Deus. Todos que veem a gente assim, falam que a gente tem que só louvar a Deus. Muito. Porque é assim emocionante, sabe, pastor? Da gente ver que só Ele para dar força. Muito obrigada. Então, nós temos normalmente o costume de ir lá cumprimentar, mas hoje sintam-se todos cumprimentados, tá bom? Todos cumprimentados por nós, pastores. Fiquem na paz e aguardem um minutinho, de repente, que a gente vai montar as mesas, né? Ok? Fiquem em paz.